Quem sai com o carro em dias de semana à noite tem muito mais chances de ter o veículo roubado ou furtado. Há pouco mais de um ano, Norma voltava para casa depois do trabalho, quando foi fechada por assaltantes. Com a arma, já veio no vidro que estava fechado, mas ele bateu várias vezes no vidro e pedia, né? Desce, desce, perdeu. Desde então, a funcionária pública só dirige apreensiva. Uma empresa de rastreamento de veículos analisou cerca de 4.000 casos ocorridos em grandes cidades no ano passado. A cidade de São Paulo foi onde os delitos tiveram maior crescimento, mais de 46%, seguida do Rio de Janeiro, Santo André, Porto Alegre e São Bernardo do Campo. O levantamento também levou em consideração os locais e os dias da semana onde os roubos de veículos são mais frequentes. A pesquisa mostrou que 31,39% dos casos acontecem à noite. A explicação está no trânsito mais calmo nesse horário, o que facilita o deslocamento dos ladrões. O levantamento também apontou que às quartas-feiras acontecem 18,71% dos casos e nas quintas, 17,12%. O sábado aparece com 10,22%, sendo o dia com o menor número de ocorrências. O fato de os desmanches funcionarem de segunda a sexta explicaria o maior número de roubos durante a semana. No ano passado, entrou em vigor em São Paulo a Lei do Desmanche, que obriga as lojas de peças usadas a atualizarem os dados a cada ano, além de emitirem nota fiscal eletrônica. Outra razão é que às quintas e sextas, muitos veículos ficam estacionados nas ruas, enquanto o motorista estão em bares ou locais de entretenimento. Onde tem uma grande concentração de pessoas com veículos sendo estacionados e às vezes demoram muito para parar ou para pegar o carro, ou procurar chave, criando aí uma situação favorável para esse tipo de situação. Paulo Saldiva, boa noite. Boa noite, bom. Prazer O grande problema aí do roubo não é nem a questão material, né? É o choque, né? Tem um roubo que você chega e não encontra seu carro, e você perdeu dinheiro. Mas quando você é abordado por um assaltante, a perda é muito maior do que a perda material do veículo, né? Você perde um pouco da sua forma de encarar o mundo, você modifica, você adquire uma cicatriz comportamental. E isso é uma das coisas que a gente vai acontecendo nas cidades, que você vai, digamos, restringindo a sua liberdade pelo seu medo de encarar uma situação como essa. Que não é fácil, você tem uma arma, uma pessoa batendo no teu vidro e você não sabendo se vai sair daí vivo ou não. Por isso que eu acho que essa questão transcende um pouco a questão do seguro ou do prejuízo material. Significa que você... É como se você diminuísse um pouco na sua capacidade de viver e aproveitar uma cidade como São Paulo. Luiz Felipe Pondé concorda com o professor Saldiva, né? Total, sim. Você, quando sofre uma violência como essa, você perde um pouco da confiança no mundo, um pouco da confiança na vida. Você... de repente, pensa 2 vezes antes de sair para se divertir. Você sente que, inclusive do ponto de vista da sua relação com o Estado, porque você sente que você paga impostos e você não é protegido como deveria ser. Então, acho que é um sentimento grande de abandono. E você começa a desconfiar dos outros, né, Pondé? O cara chega perto, perto, qualquer pessoa que chega perto de você, o teu default passa a ser, esse cara me ameaça. E isso é tão ruim. É tão ruim para a convivência de uma cidade que isso viabiliza o laço social, né? Ele destrói o pano a tessitura da sociedade. Aí você tem, na outra ponta, um mercado crescente aí de negócios com seguro, com blindagem de carro, né? Que o Brasil é um dos mais que consome esse negócio de blindagem de carro, né? E agora, todo mundo sabe o que vai acontecer com esses carros. Ou eles saem pela fronteira para ser vendidos fora, ou vão ser desmanchados. Eu desconfio que não é muito difícil de você saber aonde estão os desmanches, porque eles vendem para indústrias de peças usadas. Então, eu sempre tenho aquela desconfiança que tem muita gente, além do ladrão, muita gente ganhando dinheiro com esse mercado, ou seja, você não destrói esse sistema deliberadamente. O Bob Juliana, que está indagando, o Estado é ausente em relação ao brasileiro. Será que é só isso? Ou isso aí está uma questão social, como é perguntado pelo Severo Arantes aqui? Ó. Que é só isso, que no caso de roubos? Roubos, a violência em si, Não, a ausência do Estado ou é
é uma raiz do Brasil, que a gente precisa trabalhar de uma outra forma, trabalhar as novas gerações, trabalhar a questão social? Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Eu pessoalmente não gosto muito dessa ideia de dizer que o Brasil é assim porque isso é da cultura do brasileiro e o brasileiro não consegue ser sério e o brasileiro não consegue trabalhar, porque a maior parte dos brasileiros trabalha duro, paga imposto e faz as coisas certas. Então, essa ideia de achar a maior parte dos brasileiros não é corrupta, não rouba ninguém, certo? Na realidade, está lá trabalhando, cuidando da sua vida, cuidando da família, fazendo o que tem que fazer. Então, eu sou um pouco arredio essa ideia que muitas vezes aparece de que seria uma coisa maior. Eu acho que aqui, no caso, a relação com o Estado, isso que o Saldívar falou é totalmente verdade. Você tem uma indústria de recepção, né? Você tem uma indústria de recepção que vive dessa coisa e, às vezes, a pessoa... Isso não só em carro, celular, por exemplo. Obra de arte. Celular. Obra de arte. O cara vive disso e a pessoa fala, não, eu consegui consertar meu celular por 50 pau. Mas ele conseguiu consertar o celular dele por 50 pau porque é uma grande chance de que a peça que ele está usando ali, na realidade, vem de furto, de né? Agora, o abandono do Estado, acho que não é só nisso, é numa série de coisas, né? Seja na saúde, na educação. Aqui pelo WhatsApp, Saldívar, a Célia falando que ela foi assaltada e ela desenvolveu a síndrome do pânico. Isso é possível também, né? Lógico que é possível. Veja, a ideia de que se desenvolve uma sequela psicológica só em grandes traumas não é verdade, nós somos diferentes. A nossa tolerância, a nossa resiliência Então, teve uma tese, inclusive, que eu tive a oportunidade de orientar do professor Eduardo de Ferreira Santos, que mostrava que o nível de estresse que fica após um sequestro com cativeiro prolongado e um sequestro relâmpago é o mesmo. Porque, então, você não pode, é uma coisa que você não pode classificar baseada na magnitude da agressão. Você tem que também entender a resiliência de quem sofreu essa agressão. Então, eu acho a coisa... Veja, quantos que estão ouvindo a gente agora não conheceram pessoas ou familiares que sofreram, podem ter sido roubado um tênis, um celular, alguma coisa desse tipo, e que mudaram permanentemente os seus hábitos e passaram a enxergar o mundo com muito mais desconfiança a partir desse evento. E isso é a grande perda que nós temos. Nós estamos criando uma sociedade onde a gente não confia no próximo.